Muito bom dia a todos. Estamos aqui para a nossa terapia. Terapia? Sim. Jesus é o maior terapeuta que existe na Terra. É Ele que veio consolar nossas dores, nossas doenças físicas, nossas doenças morais e nossas doenças espirituais. Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais fortes da nossa vida, que é o casamento. O casamento é uma época importante, é um aspecto importante da vida? O que vocês acham? Imagina, se Jesus falou que o sentido da vida é a gente aprender a amar, um dos exercícios mais importantes de amar é o casamento. Filho também é, não é? Cuidar de bicho também é, cuidar de planta também é. E casamento também é, ué. Pois é. A gente veio falar sobre isso. Pensem comigo. Uma das frases do Evangelho que a gente mais vezes ouviu na vida é justamente referente a quê? É aquela que diz assim: que o que Deus uniu, o homem não separe. A gente ouve isso aonde? Na igreja, no dia do casamento. E isso criou na nossa cabeça, por causa da ação de algumas igrejas, a ideia de que o casamento não pode ser dissolvido, que quem casou tem que ficar até o fim, mesmo que humilhe, mesmo que apanhe, mesmo que seja um casamento infeliz. Olha só o que eu estou falando. Antigamente era assim. Nas nossas cabeças foi criada essa ideia de que mesmo que um casamento não dê certo, que tenha violência, infelicidade, ele tem que ser mantido a qualquer custo. E ele já falou aqui pra gente, antigamente era assim. Será que acabou completamente isso? Será que ainda não está na cabeça da gente, no coração da gente, essa ideia? Especialmente nas mulheres, porque ainda tem essa ideia de que se um casamento não deu certo, a culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Será que está certo isso? Para juntar, precisa de dois. Para separar, precisa de dois também, ué. Quando não dá certo, a culpa é dos dois. Claro. Mas essa ideia traz sombra no coração de muita gente. Muita gente se acha culpado por um casamento não ter dado certo. E fica arrastando, como que arrastando um defunto nas costas, carregando um defunto por não ter dado certo o casamento. Então a pessoa sofre, a pessoa é infeliz, as pessoas sofrem humilhação e sofrem agressão, e ainda por cima são culpadas de sofrer a humilhação, a agressão e de ser infeliz? Será que alguém é culpado por ser infeliz? Será que Jesus quis dizer que todos nós, especialmente as mulheres, são culpadas por serem infelizes no casamento? Bate isso no coração da gente? Será que a gente acha que Jesus pode ter pregado isso? Tem alguma coisa errada nisso. E a gente precisa conversar a respeito disso para ver se consegue limpar, desanuviar, tornar mais leve os nossos corações. Porque muitos de nós, talvez todos nós, já tenhamos passado por alguma união e que acabou não dando certo. E fica aquela sombra na cabeça, no coração, de ser culpa da gente.
E aí a vida fica mais infeliz ainda. A pessoa fica andando, fica vivendo, mas sempre com uma sombra. Quem vive na sombra não vê as cores da vida, porque a sombra não permite que a gente veja as alegrias e as cores da vida. Vamos tirar essa sombra hoje? O que vocês acham? Pois é. Por isso que eu falei que é terapêutico o Evangelho. Tirar essa sombra da gente. Porque na verdade o homem há muito tempo confunde as coisas que são dos homens com as coisas que são de Deus. Junta tudo num treco só, num emaranhado só. E Jesus, sabendo disso, falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que separar as coisas. E falou mais, que a gente não pode servir, não pode obedecer a dois senhores: a Deus, as coisas de Deus, e as coisas do homem. Mesmo assim a gente fica confundindo, e hoje a gente precisa separar um pouco. Realmente Jesus falou que Deus uniu, o homem não separa. Só que o que é o que Deus uniu? Essa é a pergunta da gente hoje. As instituições humanas, as igrejas, disseram que o que Deus uniu é o que o sacerdote une. Peraí, mas o sacerdote é mesmo Deus? Não. O sacerdote é Deus? Não. Palestrante espírita é Deus? Não. Pastor é Deus? Não. Ora, vamos separar essas coisas? Porque tem gente que vai para frente do sacerdote. Por que as pessoas casam? Vamos lá. Sempre é por amor? Não. Às vezes as pessoas se juntam pelo Deus do dinheiro. Às vezes se unem pelo Deus do sexo, porque teve uma atração sexual e a pessoa confunde com dinheiro. Às vezes se casa porque está grávida. Às vezes é pela dor. Às vezes é pela dor, às vezes alguém obriga, põe um trabuco aqui na cabeça e fala que se não casar o bicho vai pegar. Tem muitos motivos para duas pessoas se apresentarem na frente de um sacerdote e casar. Será que todos esses motivos que eu falei são de Deus? Não. O dinheiro, a violência, a conveniência, o sexo mal utilizado. Será que tudo isso é de Deus? Ah! Então agora a gente começa a fazer uma separação. Que dentro do casamento, existem casamentos que são dos homens e casamentos que são de Deus. Se nós identificamos esses casamentos, e deve ter outros aí, outros motivos que são dos homens, que as pessoas se juntam por outras razões que não sejam as de Deus, qual é a razão de Deus para casar? Pois é, está lá no Evangelho. Na Bíblia. Está lá João, nas suas cartas, inspirado por Jesus, certamente, fala que Deus é amor. E é povo comigo. Deus é amor. Se Deus é amor, o casamento que é indissolúvel, que não deve ser desprezado por causa das coisas dos homens, é o casamento do amor. E infelizmente, na história humana, na história da humanidade e na história da gente mesmo, muitas vezes a gente faz as coisas e separa mesmo quando toca no coração, mesmo quando mexe com nosso talento mais interior, mais íntimo. E não é só o casamento lá, cerimônia, dentro de um templo. São vários casamentos na vida da gente. Vamos ver, toda vez que duas pessoas se juntam, é uma espécie de casamento, pelos mais variados motivos.
Por exemplo, a gente nasce, quando nasce uma criança, o pai e a mãe falam assim: precisamos arrumar um padrinho bom para a criança. O que é um padrinho bom? Dinheiro. Hoje é só o dinheiro. Pois é. Tem amor para dar para criança. O padrinho bom deveria ser aquele que tem amor para dar para a criança. Aquela pessoa que vai ter o cuidado, aquela pessoa que na falta dos pais vai poder substituir com cuidado, com trabalho e com amor. Mas a maioria de nós escolhe padrinho bom pelo interesse. Então, o que Deus uniu, o que o amor uniu, aquela pessoa que uniu o teu filho e ela é que o homem não deve separar. Vocês entendem o que eu estou falando? O título de padrinho e madrinha é dos homens. A gente não pode dar essa união para quem tem dinheiro, para quem tem interesse, para quem é do nosso interesse. Isso a gente deve dar, esse título de padrinho e madrinha, é para quem cuida, para quem zela, para quem ama. E depois das amizades, a gente cresce um pouco e começa a desenvolver as amizades. Olha, meu filho, é importante que você tenha boas amizades. De novo, o que é boas amizades? O mesmo dilema. É o dilema do interesse, é o dilema da conveniência, ou é a amizade sincera, aquela pessoa que vai com você até o final, aquela pessoa que luta contigo, que luta por você. É difícil ter amizade assim, viu? Pois é. É o mestre de porta. Pois é. Depois a gente vai escolher profissão. Profissão é a mesma coisa. Quando um jovem, um adolescente, uma pessoa está escolhendo a profissão, sempre tem um adulto para aconselhar. Qual é o conselho do adulto com relação à profissão? Profissão boa é aquela que dá dinheiro, é claro. E quando um jovem aprende essa lição, sinceramente, gente, ele olha a vida, ele olha o trabalhador honesto, e vê esse trabalhador honesto sendo rico porque ele é trabalhador honesto. Quem trabalha honestamente fica rico? Se você ensinou para o seu jovem, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu filho, que trabalho bom é aquele que dá dinheiro, qual é a atividade humana que mais dá dinheiro? É o trabalho? Não. Aí, o teu sobrinho, o teu filho, o teu neto, começa a arrumar os atalhos da vida, começa a pegar o jeitinho da coisa. E quem foi que botou na cabeça isso dele? Sem falar para ele assim: meu filho, vá para o crime. Você não falou isso, mas você botou na cabeça dele, você botou no coração dele que a coisa mais importante, a atividade mais importante é aquela que mais dá dinheiro. Aí ele olhou a vida, viu um trabalhador pobre e viu alguém que está no crime, cheio de dinheiro, e ele chegou à conclusão dele, mas foi programado por você. Foi você que programou a cabeça e o coração dele. Você entende o que eu estou falando? Uma pessoa que queira ser faxineiro, que queira ser professor, que queira fazer uma atividade qualquer e que aquilo seja a atividade que ela gosta, por exemplo, uma cozinheira, alguém que faça bolo, faça salgadinho. Tem gente que faz só pelo dinheiro e às vezes faz bem, até dá mais ou menos certo. Mas eu digo para você que uma faxineira que lidar com a faxina embebida com atitude do bem, ela vai fazer um bem para aquela casa que não tem jeito. Ela entra em qualquer
Sim, porque as portas estão abertas. As portas estão participa abertas. de toda a empresa. Pois de é. cabeça baixa, Por exemplo. fazendo um serviço honesto. É verdade. E os médicos não conseguem entender, não tem um médico que explique por que a água com açúcar da mãe dá certo. Água com açúcar da mãe acalma, água com açúcar da mãe ajuda, a pessoa fica mais tranquila, fica melhor. Por que a água com açúcar melhora? Vocês sabem? É porque tem amor, gente. Na verdade, as coisas, quando a gente faz com amor, elas têm uma luz diferente. O salgadinho é diferente, a faxina é diferente, a roupa que se lava fica diferente. Será que é à toa que em todas as igrejas tem a tal da água benta, ou a água fluidificada? A água, ela pega o sentimento das pessoas. Imagina duas cenas. Agora está calor, não tá? Você chega em casa na rua completamente suado. Seu primeiro impulso, abrir a geladeira para beber água. Aí você encontra a garrafa de água lá geladinha e absolutamente vazia. Está lá a garrafa, dentro da geladeira, sem uma gota de água. Quando você vai encher aquela garrafa, você enche com que sentimento? Vamos lá. Tanta gente para beber e só um trouxa aqui para encher. Porque não sei o que, tá aqui, só querem saber de beber e nada de encher. Aquele sentimento seu vai diretamente para água. E as pessoas vão beber por 1 ou 2 dias ódio gelado, raiva gelada, inclusive você mesmo. Você vai tomar raiva gelada. Vocês querem tomar raiva gelada? A pessoa vai lavar roupa. Vai lavar roupa e os abençoados de casa não foram capazes de olhar o bolso da calça. Aí vai com moeda, vai com dinheiro, vai com papel importante, documento. E depois a pessoa reclama por quem lavou ainda por cima. Pô, você lavou o meu documento? Você estragou o meu papel? E aí a pessoa lava com raiva. E as pessoas durante a semana, durante o mês, vão vestir raiva. Nossa, em vez de você vestir azul, cor de rosa, branco, preto, você vai estar vestido de raiva. Ah, Maurício, você está delirando. Bom, vocês podem acreditar ou não no que a gente fala. Só que tudo, a ciência, a filosofia, a religião já sabe que tudo na vida é energia. E o pensamento é o que mais coloca energia nas coisas da gente. Vai beber raiva, vai comer raiva, vai vestir raiva, porque a coisa mais importante que tem é a atitude com a qual você faz as coisas. É por isso que o casamento em si, o ritual em si, não tem importância. O que tem importância é o sentimento e a atitude através da qual você vai para o casamento. Porque se for um casamento, se os filhos querem um casamento de amor e os pais impedem, por causa de interesse de dinheiro, por conveniência política, por conveniência religiosa inclusive, tem gente que não deixa filho casar fora da religião. Mesmo da nacionalidade, né? Da nacionalidade, da raça. Isso. Da raça. E na França, gente, para quem Da opção sexual também. Porque casamento não é só entre homem e mulher, também é entre homem e mulher e mulher. Pode falar. Casamento na França, para quem não sabe, é um país que é obrigatório o casamento. E se não a mulher, ela é
Segurança, o casamento não é assim. O homem, quando ele escolhe uma mulher para casar, casamento na França, ele só é feito porque o homem quer e através de um interesse muito forte Então, pelas famílias. nós, mesmo assim, nenhum casamento, nenhuma lei, nenhum juiz, nenhum sacerdote penetra no coração das pessoas. E é no coração das pessoas que se dá o casamento ou não. E é no coração das pessoas que está o amor ou o interesse. E isso é uma decisão só nossa. Os pais que separam os filhos por causa dos seus interesses políticos, econômicos, religiosos e por aí, e racistas e sexualistas, etc, etc. Esses pais estão separando o que Deus uniu. O interesse dos homens tenta separar o que Deus uniu, que é o amor. Os filhos querem fazer um trabalho onde eles se dão bem, onde eles gostam. Mas os pais querem que eles façam o trabalho deles. Quem tem filho advogado, quem é advogado, quer que o filho seja advogado. Quem é dentista, quer que o filho seja dentista. Quem é político, quer que o filho seja político. Será que isso é o bem? Não, porque às vezes o filho não está para aquela profissão. Pois é. Às vezes pode até ser que o pai queira o melhor para o filho, mas não é isso que acontece. Só que o melhor para os outros não pode ser aquilo que é conveniente, aquilo que é interesseiro. Com certeza. Nós precisamos perceber isso, não só no casamento. Essa passagem, ela foi utilizada, tem sido utilizada no rito do casamento, homem e mulher, ritual, para juntar e para ter filho. Mas quando Jesus falou isso, ele estava falando de inúmeras atitudes humanas, de diversas coisas que nós unimos, nós realizamos por interesse, por conveniência. E quando a gente faz qualquer coisa, um trabalho, uma amizade, um casamento, um estudo, uma profissão, por conveniência, por interesse, começou mal. Nós estamos cansados de ser atendidos por médicos que escolheram a profissão só para ganhar dinheiro. E não faz nada direito. Pois é. Quando ele escolhe a profissão para ganhar dinheiro, sabe o que acontece? Você sabe bem o que acontece. Você vai num oftalmologista dos olhos e ele já lhe dá o cartão de uma ótica. Por que isso? Alguém tem dúvida? Às vezes ele já te dá o cartão de qual é o melhor lugar para você fazer o exame. Por quê? Ele é sócio da ótica, ele é sócio da empresa, do instituto. Pouca gente quer trabalhar no rincão, no sertão, lá no meio da floresta. Sabe por quê? Porque lá não dá para fazer esquema. Às vezes lá você ganha por galinha, você ganha porco, você ganha saco de arroz, saco de feijão. E isso, para quem valoriza unicamente o dinheiro, não vai valer. Será que a gente se cura? Será que a gente melhora muito na mão de uma pessoa que só vê o dinheiro? Será que do mesmo jeito que o nosso casamento não vai ser feliz se a outra pessoa se juntou com você interessado só na tua grana? Não tem jeito. E assim nós vamos produzindo a infelicidade para nós. Nós geramos a infelicidade para nós mesmos, porque nós teimamos em fazer prevalecer a nossa ideia sobre a ideia de Deus. Deus só quer a nossa felicidade. O caminho para a nossa felicidade é tomar decisão pelo que bate, pela afinidade, pela fraternidade, pelo amor. É esse o nosso critério, é isso que Jesus vem falando há 2000 anos. E a gente confunde o que é de Deus com o que é dos homens. E assim a gente tem sido infeliz, muito infeliz. As igrejas
abençoaram canhões nas guerras. As igrejas fizeram aliança com regimes que fizeram milhares de assassinatos. Mas Deus, que é amor, está muito acima das religiões. As religiões são dos homens, inclusive o Espiritismo. Inclusive o Espiritismo. O que é de Deus é o amor. Por isso que Nivaldo Franco, esse do filme, agora está famoso, etc., já faz um trabalho muito grande há muito tempo. Quando foi entrevistado na Globo, lá no Jô Soares, ele falou: acredito mais num ateu, que é fraterno, do que num religioso que é mentiroso, hipócrita. Não está certo isso? Parou a entrevista, todo mundo parou para aplaudir. Porque o que todo mundo espera de um religioso é o quê? A minha religião é melhor que a sua. Isso faz as pessoas se quebrarem dentro de família, dentro de local de trabalho, dentro do casamento. Tem casamentos hoje que são desfeitos porque um é de uma igreja e outro é de outra. Que absurdo isso! Deus é o quê? Católico, espírito ou evangélico? Deus é um só. Ele é um só. Ou é de Umbanda? Deus é um só. Quando Jesus ensinou pra gente a falar Pai Nosso, era pai de quem? Dos corintianos? Dos brancos? Dos heterossexuais? Dos católicos? Dos espíritas? De quem? De todos. De todos. Mesmo quem é criminoso, mesmo quem é corrupto, mesmo quem é pedófilo, é filho de Deus. A gente há muito tempo ouve das pessoas assim, das nossas mães: Deus te abençoe, que essa semana Deus te ajude, que esse ano Deus te apoie. Não ouve isso? Está errado. Está errado. Deus não faz diferença de pessoas e não para nunca. Deus abençoa a todos, o mais criminoso, o mais ateu, aquele que não acredita em Deus, aquele que fala que Deus é bobagem, ele é filho de Deus e Deus abençoa ele. Deus abençoa todos, o tempo todo. Só a diferença entre o santo e o criminoso, entre a pessoa de luz e a pessoa das sombras, é unicamente da atitude. É mais ou menos assim: nós dois temos uma casa, a casa dela está clara, a minha casa está escura. É por que a casa dela está clara e a minha está escura? Porque para ela tem sol e para mim não tem sol? É isso? Peraí. A casa dela é clara, a minha casa é escura. Se a casa dela está clara é porque tem um sol para ela, o sol da preferência manda luz só para ela e não manda luz para mim, é isso? O que acontece então? Quem tem casa escura tropeça nos móveis, tropeça nas pessoas, quebra tudo e fica revoltado. A casa dela é clara. Mas pensem comigo, por que uma casa é clara e a outra é escura? Porque uma tem oração. Na prática, ainda vamos falar da luz material. Falando da luz material, é porque é o seguinte: na minha casa que está escura, a janela está fechada, a cortina está fechada, e eu reclamo que a minha casa está escura. Aí você chega lá e fala assim: a casa dela está clara, por quê? Porque ela abriu, porque ela escancarou, porque ela permitiu que a luz entrasse. Vocês entendem? Deus é o sol brilha para todos. A diferença que tem entre o santo e o criminoso é que o santo se abre para a luz. Deus abençoa todos, sempre. Sempre. Se os pais da terra não vão tratar mal, podem ter preferência, podem ter mais simpatia por um filho e por outro, isso é normal. Mas não vão tratar mal, não vão deixar de dar comida para um filho que ele não tem simpatia.
porque vai dar tudo igual para todos, mesmo que ele tenha simpatia por um filho, vai dar tudo igual para todos. Por que Deus ia ser pior do que nós, gente? Não! Deus dá igual. Você pode ser de qualquer religião, pode fazer qualquer coisa, Deus é igual. Deus não faz acepção de pessoas, está lá na Bíblia. E mesmo assim os religiosos acham, só vai ter salvação na minha religião, só quem for da minha religião vai salvar. Não, Vai pro céu. só vai para o céu quem se abrir para a luz. Quem se abrir para a luz, quem abrir as janelas da sua alma, as cortinas da sua alma para a luz. Não é pelo rótulo que se conhece Coca-Cola. Você pegar um vidro de veneno e colocar lá Coca-Cola, transforma em Coca-Cola? Experimenta? Lógico que não. Você toma e vai morrer. Não é o rótulo que define a pessoa. O que define a pessoa é o que está dentro. É o coração da gente. Então, muito mais do que ser espírita, ser evangélico, ser religioso, ser ateu, o que vale na gente é a atitude da gente perante Deus, a atitude da gente perante o amor. E o amor precisa ser o centro das nossas vidas. Tudo que a gente faz, a gente deve pensar: é o bem? É a harmonia? É o que Deus espera de mim? É o que Jesus faria? Aí você acha um norte. Agora, se você começar, eu faço isso, porque se eu não fizer, o outro vai fazer. Se eu não aceitar uma grana por fora, o outro vai fazer. Vou pegar essa coisa que eu sei que não é minha, mas se eu não pegar, o outro vai pegar. Estão dando mole mesmo. E assim você vai se piorando, se comprometendo e deixando nortear a tua vida pelo mal. Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente aceitar Jesus. Não é ir num templo. Eu aceitei Jesus. Não, quando a pessoa fala isso, é só porque ela está indo numa religião. E a religião é uma coisa dos homens. Aí eu estou indo lá no Semente. E eu fui lá no Semente, então já estou de bem com Deus, é? Não, gente. Desde a escola nós aprendemos a assistir aula com o olhar para o professor e a cabeça longe. A cabeça doida para sair daí para brincar. Você fica olhando para o professor, o professor até fala: nossa, aquele está prestando atenção. Não está nada, a cabeça está longe. O que interessa é a atitude da gente. Nós precisamos, a cada momento, a cada pequena decisão que a gente tomar, perguntar: isso aqui é para o bem ou é para o mal? Se eu estou consumindo uma coisa, se eu estou bebendo uma bebida alcoólica, se eu estou pegando uma coisa, se eu estou trabalhando ou tomando dos outros, mesmo que eu fale que o outro é otário e que eu sou esperto, a consciência da gente está falando: você está errado. E a consciência é onde está escrita a lei de Deus. Sabia disso? Não é o que o pastor fala. Não é o que o palestrante fala. A verdade, o bem está escrito na consciência. E quem tem consciência? Todo mundo. Um índio que nunca soube ler lá no interior da Amazônia, ele tem a mesma consciência que nós, porque Deus coloca a consciência no fundo de todos nós. Se a pessoa falar assim: eu fiz porque eu estava inconsciente, eu bati na minha mulher porque estava bêbado. Não, você bateu porque é ruim mesmo. Não disfarça. É a consciência que precisa ser ouvida por nós. É claro que quando a gente não ouve a consciência que está dentro de nós, Deus mandou o anjo de guarda, que é o espírito protetor. Todos nós temos um. Não tem um aqui que não tenha um espírito protetor. E esse espírito protetor fala, dá conselho, diz o que é bom. A gente ouve? Se todo mundo ouvisse o espírito protetor, não tinha criminoso, não tinha errado no mundo. Aí
Deus percebe assim, eles não ouvem a própria consciência, ele não ouve o Espírito protetor. Vou mandar gente boa para cuidar deles. E aí é na história de vida de cada um, não sei como é que é. Na história de vida de um é uma avó que era firme, um avô, um tio, que ali você percebia que ele passava tudo que é certo. Às vezes um pai, às vezes uma mãe, não sei, às vezes é um irmão, não sei, cada um tem uma história, mas Deus também manda. É uma referência de certo e errado para todo mundo, ninguém fica sem. A nossa decisão é de casar bem. Nós precisamos casar por amor, e casar não apenas com o sexo oposto diante de um padre, ou com o mesmo sexo. Nós precisamos casar a nossa vida, juntar nossa vida com atividades boas, com trabalho voluntário, com coisas bacanas, colocar intencionalidade boa na pequena coisa que a gente fizer. Faxina, limpar roupa, pôr água na geladeira, tudo pode ser um ato de amor, tudo. Se a gente perceber isso, nós vamos fazer de cada ato nosso uma oração. E quem faz de cada ato uma oração vai estar com Deus na sua vida. Não interessa que religião, não interessa que rótulo ele tenha. Deus vai estar com ele. Que Deus esteja conosco. Assim seja. Obrigado.